filmar para mandar para os outros que não estão vindo hoje para o culto hoje de ensino. Vários irmãos não vieram, não puderam vir por vários motivos. Nós sabemos que alguns de nós estão enfermos, não estão podendo vir, e outros motivos. Por isso hoje, quinta-feira, toda quinta-feira, aqui na Camboa, em frente à televisão difusora Ensino Bíblico, e hoje a gente sabe que muitos não puderam vir por causa, um dos motivos, da enfermidade. Então, vamos lá, vamos aproveitar nosso tema, meu exame como obreiro, que a gente vai estar encerrando sábado agora. A última mensagem vai ser sábado. Então, quem vai ler? 2 Timóteo 2, 14 ao 16. Quem diz eu vou ler? A minha irmã guerreira vai ler. Vamos. Tudo, porém, permanece naquilo que... Não, tudo não, mulher de Deus. Ou tu, desculpa. Tu. Bora. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Não, 2 Timóteo 2, 14. Eu estava lendo 3,14. Então vamos lá. Repeteco. Bora. Recomenda estas coisas. Dá testemunho somente a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavra que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura aprendestes a Deus. Não, aprender não. Apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois seja bem-vindo. Amém. Pois os que usam passarão a impiedade ainda maior. Pronto. Quem entendeu o que foi? Eu sei que a tradução da minha irmã que leu, ela não é exatamente assim. Como foi na tua versão aí? A minha tem assim: traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Aí o 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 16. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Ponto. Então, o que nós estamos tratando aqui é um resumo desses 3 dias que a gente viu a mensagem sobre 2 Timóteo 2,15. Lê na tua, que é essa tradução aqui, só misericórdia. Bora. Mas não me filma, homem. Não, bora, tô filmando. Ai, Jesus. Já tá no YouTube, bora. Fala. Recomende essas coisas aos que você dirige e ordene severamente. 2, não é isso? 14? 14 ao 16. Recomende essas coisas aos que você dirige e ordene severamente na presença de Deus, que não brigue por causa de palavras. Brigar não é bom, pois somente prejudica os que estão presentes. Faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus, como um trabalhador que não se envergonhe do seu trabalho, mas ensine corretamente a verdade do Evangelho. Evite, até onde? 16. Evite os falatórios contrários aos ensinamentos cristãos, pois eles fazem com que as pessoas se afastem de Deus. Ponto. Então nós vamos aqui, rapidamente, para a gente ganhar tempo, fazer uma análise, o meu exame como obreiro, né? Porque Jesus disse: eu venho sem demora, meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo sua obra. Na tradução aqui da minha esposa,
a palavra obreiro não aparece, aparece a palavra trabalhador. Enquanto que no original é obreiro, porque são as práticas de vida cristã que Deus está exigindo nesses 3 versículos. Então, eu quero fazer perguntas para vocês, de tudo que vocês ouviram. Então, dentro do que nós lemos, 2 Timóteo 2, 16, ou melhor, 14 ao 16, eu quero que você me dê uma lista de ação que não é de um obreiro, que o obreiro não deve usar, que está aí nesses 3 versículos. Medita aí rapidamente, diga: eu vou falar. Quem vai falar? Você pode falar, meu irmão, profeta Lucas? Não, por hora não, né? Quem pode falar? Brigar. Hein? Diga aí alguma coisa sobre a briga dentro do texto. Que o obreiro não pode estar brigando com seu irmão da igreja, nem usar da palavra para ser motivo de briga. Muito bem. O que mais? Pastor Matias, quer falar alguma coisa? Vira para tu. Revidar. Bora. Você quer dizer alguma coisa? A ação aí que o obreiro não deve usar nele, se ele é um obreiro de Deus. Não trazer, como a pastora falou, não trazer contendas, né? Tipo fofoca de irmão para irmãos. Sim. Um obreiro não deve fazer isso dentro da igreja. Sim. E dentro de sua casa? Você, dona obreira? Também. Você, dona obreira? Porque todo cristão ele é um obreiro. Isso aí não é para pastor de igreja, gente. Isso não é para diácono, não é para presbítero, para missionário, não. É para todo quanto é cristão. Todo mundo. Ensinar corretamente. E você, grande profeta de Jesus? Aqui no capítulo, versículo 14, a parte B. Olha aí, Parte vamos B, ver aqui o que Guerreiro está dizendo aqui, ó. Palavras que para nada aproveita e são para perversão dos ouvintes. Bora lá, como você entendeu? Como já falou a respeito das contendas que tem dentro da igreja, muitas das vezes o evangélico, o cristão, ele deixa muito a desejar por olhar coisas que vai tipo escandalizar o próximo, ou seja, ele tem que dar exemplo. Se ele está olhando algo de errado, ele não tem que comunicar ou espalhar para todo mundo ficar sabendo, ou seja, ou ele fica calado ou ele chama aquela pessoa e fala que aquela atitude que ele está tomando não está correta. Muito bem. Então, muitas das vezes a pessoa, às vezes, ele não está atento no que está sendo ministrado, mas está atento no pé do irmão que está calçando na roupa. É o fofoqueiro. Fofoqueiro. É o jornaleiro do Então, diabo. se ele estivesse atentando para a palavra que está sendo ministrada, nada disso ele ia prestar atenção. Então, nós temos que, nosso foco é palavra, no que está sendo ministrado, porque nós não vamos ter olho para outras coisas. Muito bem. Então, meu irmão Pablo ali quer falar uma coisa. Antes eu quero fazer uma síntese rápida. Você também, depois eu falar? Sobre? Não sei. Quem sabe é você. Dentro do tema. Depois do profetazinho ali de Jesus. Sim. E Zãozão grandão. Certo? Bora, o homem de Deus vai falar. O senhor está dizendo que eu quero falar. Não foi tu que disse, levantou a caneta? Quem posso foi? falar. É tu, irmão Lucas? Sobre os palavrões pronunciados. Muito bem. Aqui dentro desse texto aqui, Ele disse que para a gente não usar palavrão, paralelepípedo, é um palavrão. É isso? dentro desse texto aqui, E o que é um palavrão? tá falando, Certo. dentro desse texto ele tá falando aqui várias coisas que são Olha aí, ó, gente. tá falando várias coisas que são pró o obreiro. E o que como o senhor está pedindo de exemplo do que não se fazer aqui dentro do texto, é o que são antônimos ao que ele está mandando fazer. Por exemplo,
Tem coisa aqui que ele já está deixando explícita, a contenda de palavras. Sim. Outra, palavras para perversão, ou seja, pervertendo tudo aquilo que trazendo falso ensino, deixando o cara, levando o cara para o caminho do diabo. Está pervertendo o ensino, está levando pessoas, cego guiando outro cego, o que está escrito em Mateus 23. Ele não se procura se apresentar a Deus como um obreiro que maneja bem a palavra. Ele não tem tempo, não gasta tempo com a palavra. Ele tem do que se envergonhar, ele não maneja bem a palavra. E outros exemplos que tem dentro do texto aqui. Ponto, stop. Então vamos lá. Gente, então olha só. O Paulo diz a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado. 2 Timóteo 2,15. Então, primeiro, se você pegar o verso 3 de 2 Timóteo, o verso 3, ele diz: Timóteo, o bom soldado de Cristo não se embaraça com o negócio dessa vida, porque procura agradar aquele que o alistou para a guerra. Chega nesse verso 15 do mesmo capítulo, ele diz que a gente tem que manejar bem a palavra da verdade. Então ele está dizendo que esse verso 15 está ligado ao verso 3, que manejar é quando você está usando uma espada por causa de uma guerra, ou melhor, você está numa guerra espiritual, você que é obreiro. Manejar está na tua mão, entendeu? Eu sei que hoje nós temos a Bíblia na mão, mas na época de Cristo, por exemplo, o Novo Testamento ainda não tinha sido escrito, tá certo? Só 40 anos depois do Novo Testamento que os primeiros livros da Bíblia foram escritos. Então, é porque eles falavam, era com a boca, eles não tinham a Bíblia na mão, era com a boca. Então, aqui ele se refere à palavra manejar. Se lá ele chama a gente de soldado no verso 3, 2 Timóteo 2,3, é porque lá em Efésios 6,17, Paulo diz que a Bíblia usada por quem está usando a palavra verdadeira, ela é chamada de a espada do Espírito. Então, quando você está pregando a verdade, ela é no mundo espiritual uma espada que está indo para cortar a carne de quem anda na carne e para destruição das coisas do diabo. Quando você está ensinando a verdade, você está numa batalha espiritual. Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme, O Peregrino. Quem já assistiu esse filme, O Peregrino? O Peregrino, esse filme nasceu, que também através desse filme nasceu um livro chamado O Peregrino, que é um dos maiores best-sellers do mundo. Esse livro, porque foi um sonho que aquele rapaz que teve. Rapaz, Senhor, seja bem-vinda, dona guerreira que vai para o céu, certo? Então, através daquele sonho, ele mostra como é a vida cristã. E eu quero que você que nunca assistiu esse filme, veja que Deus mostrou os passos de um peregrino, porque em 1 Pedro 2,12, 11:12, diz que todo cristão ele é um peregrino aqui nesse mundo, porque a terra da gente não é aqui, você está aqui de passagem, sua terra é lá em cima, onde Deus habita. Então, lá uma das coisas que foi dado para ele foi uma espada para ele lutar. Quem já assistiu o filme Peregrino sabe que Deus lhe entrega uma espada na mão, e enquanto ele estava com aquela espada na mão, dando corte com aquela espada, quem estava pegando os cortes? O diabo. Os demônios vinham para cima dele, e ele, enquanto ele usava a espada, quem pegava a espadada era o diabo, e o diabo recuava, ele espada, até que teve uma hora que ele perdeu a espada. Aí ele passou um bocado de tribulação, porque ele perdeu aquela espada, entendeu? Então, aquilo ali é um dos motivos de você entender que Efésios 6,17, quando fala das armaduras de Deus, que você usando a verdade bíblica, você vai
está destruindo as coisas de Satanás, como Paulo diz, 2 Coríntios 10:4, diz: as armas da nossa milícia não são carnais, são espirituais e poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E outra tradução é destruição do sofisma. Sofisma é uma mentira contada muitas vezes como se fosse verdade e passa a ser uma verdade. Então, a pregação, né, no mundo espiritual, ela é uma espada que está indo onde o diabo está usando pessoas para trazer heresia, briga, divisão, contenda, língua de cobra para ferir os outros e por aí vai. Só que tem um problema com essa espada na mão desse obreiro 2,15 aí, 2 Timóteo, porque a espada também, ela tem um outro problema de Hebreus 4,12, quem pode ler? Diz aí que a Bíblia é uma palavra igual uma espada de 2 gumes, quem pode ler? E quem pode explicar aí? Quem diz eu vou ler e vou explicar? Bora lá, pastor Carlos. Você pode dizer alguma coisa para nós sobre Hebreus 4,12? Por que você tem que estar com a espada na mão no mundo espiritual quando você prega? Tem que estar usando a palavra da verdade. Hebreus 4,12. 4,12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. O que mais? É só mais um. 13 diz: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com que temos de tratar. Ponto. Então, o que é a Bíblia aí nesse caso? Quando alguém está pregando ela, ou lendo ela, ou falando dela para alguém? O que eu entendo aqui, pastor, é o seguinte: como ele disse que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, que ela é mais preta que a espada de 2 gumes, é que a Bíblia, o conceito da Bíblia tem escrita, ela é o Espírito Santo convencendo do pecado e do juízo, não é isso? Sim. Então, para mim então tu está dizendo aqui que ele entra mais penetrante aonde o homem não pode penetrar, que é no coração do muito homem. Bem, certo. Para mim é isso. Certo, muito bem. Quem mais? Tem mais alguma coisa para dizer? Vocês dois que querem ir para o céu também? Tem mais alguma coisa? Sim, quando eu estou falando da palavra, ela não é só para quem eu estou falando, ela também é para mim. Muito bem. Gostei. Então tá aqui, ó. Olha aí, ó. Mais uma coisa que minha irmã completou para nós. Uma espada de 2 gumes, para alguém que não sabe o que é uma espada de 2 gumes? Não sabe? Mais ou menos. Então presta atenção. Eu tenho um facão e eu amolo de um lado e de outro. É isso que quer dizer 2 gumes. Tanto de um lado do facão como do outro lado, tá todos os dois amolados. Então, se eu pegar ele para cortar um coco, né? E vai e corta o coco com aquele lado, mas o outro também está amolado. Quando eu puxar para cá, eu tenho que ter muito cuidado quando eu puxo ele para cá, porque ela pode me cortar. Entendeu? E se cortar, vai ser uma coisa muito séria. Porque quando ela vai, ela volta com a mesma força. Não é assim? Então, o que Deus está tentando avisar para nós sobre a Bíblia? Que quando eu estou pregando para os outros, eu também estou pregando para quem? Para mim. Para mim. Hein, dona minha esposa? Ri aí, ri aí. Quando estou pregando, e aí meu irmão Davi, já entendeu? Quando estou pregando para os outros, eu também estou pregando para mim, como Paulo disse em Romanos 12:18, tu que ensina aos outros, por que tu não ensina para ti mesmo? Aí ele diz, tu que diz que é para roubar e tu rouba. Tu que diz que não é para adulterar e tu adultera. Tu que diz que não é para cometer idolatria e tu comete sacrilégio com o ídolo.
Aí ele diz: por isso o nome do Senhor é blasfemado no meio dos gentios por tua causa. Então em Roma tinha crente que pregava, mas ele não vivia o que ele pregava. Aí lá vai a palavra para os outros e vem para ele. Mateus 7, 1 ao 5. Jesus disse: e tu que olha para o argueiro do olho do teu irmão, hein? E não enxerga a trave que está no teu olho, hipócrita, tira a primeira trave do teu olho. Tu não, que tu é uma mulher de Deus. Tu não. Tira a trave do teu olho primeiro, para depois tu tirar do olho do teu irmão. Tu não, tu é de Deus. Aqui não tem isso aqui não, aqui é a igreja, aqui todo mundo é crente, está batalhando. E lá em Mateus 23, 1 ao 5, Jesus diz assim: olhe para os fariseus, faça tudo o que eles vos ensinam, mas não faça segundo suas obras, porque ensina, mas não pratica. Olha aí como eram os fariseus, tu entendeu? Olha a espada de 2 gumes. Então quando Paulo diz a Timóteo, 2 Timóteo 2,15, não seja um obreiro que tenha alguma coisa que se envergonhar. Diz o que significa aí: quando eu prego, mas não vivo o que eu prego, como que alguém pode me causar uma vergonha? Me dá um exemplo aí. Quando ele descobre algo que digamos, diz que não é para roubar, mas é pego roubando. Ou diz que não é para trair, mas é pego traindo. Sim. Esse daí tu vai ficar na vergonha. Vai. Ei, irmão, sabe o que aconteceu? Eu vi no jornal anteontem, no jornal que dá no YouTube, né? De vez em quando você tem que fazer, tá procurando, eu por menos estou fazendo um cafezinho aí em casa aqui, aí eu boto para assistir alguma coisa enquanto estou fazendo um cafezinho, um negócio. Aí entrou lá, sem querer querendo, uma reportagem do jornal, que numa praia aqui do Brasil, chamada Búzios, um camarada que estava na beira da praia filmou 20 homens, machão, 20, nessa praia de Búzios, fazendo um surubão entre 20 machos, e eles não sabiam que estava sendo filmado. 20 homens gay, hein? Pois é, mas saiu no jornal, é jornal, entendeu? Eles foram filmados. Agora você imaginou um cara daquele lá numa praia altamente deserta, e a polícia prendeu todos eles, foi tudo preso, entendeu? Porque o nome disso é ataque violento ao pudor. Então a polícia identificou ele tudinho por câmera, foi todo mundo preso. Então, já imaginou um homem daquele casado, incubado, e ninguém sabia de nada? E agora sai no jornal o que eles estavam fazendo. Estava exposto à vergonha. Entendeu? E se ele é um obreiro? Me diz, hein? Diz aí, guerreiro. E se ele é um pregador da palavra? E agora? Sem palavra. Sem palavra, com C ou com S? Bora. Essa espada aqui do livro de... Guerreiro, olha aqui, guerreiro está falando alguma coisa, ó. Essa espada aqui do livro de Apocalipse é o próprio Jesus, que aqui no capítulo 1:16. Sim. Aqui diz assim, ó: e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. Sim. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Muito bem, olha aqui a expressão que ele leu, que a gente tratou esse assunto aqui na escola bíblica de ontem, que quando João viu Cristo, né, depois da ressurreição, lá no Apocalipse, viu ele com uma simbologia, o que? Ele com uma espada na boca. Você entendeu? Por que João viu ele com essa espada na boca? Você só vai entender quando você já leu o que o pastor Carlos viu aqui, Hebreus 4:12, e mais ainda em Apocalipse 2, 15 e 16. Quem achou, bora ler. Ele dizendo, Cristo, o que ele vai fazer com essa espada aí? Olha aí, ó. Quem achou, diga
Eu vou ler. A senhora que vai ler? 2, 15, 16. Não vou ler, não, pastor. Eu não vai ler. Quem vai ler? Bora, você vai ler? 2. Quem que vai ler? 2, 16. 15, 16. Assim tens também os que seguem doutrina dos pastores. O que tem, menina, só porque eu estou filmando, é que tem um monte de gente que está lá fora da nossa igreja que não veio hoje, eles vão assistir a escola bíblica. Lê aí, mulher de Deus. Assim tem também os que seguem a doutrina dos Nicolaítas, e que eu aborreço. Arrebatai-te. Não. Arrepende-te. Arrepende-te, pois quando não em breve virei a ti e contra ele batalharei com as espadas da minha boca. Ponto. A espada da minha boca. Entendeu? Aquela espada que João viu, capítulo 1, é essa espada aí. Quer dizer, tudo que Cristo falou, através dele mesmo pregando, ou através de Paulo, de João, de Pedro, ou de outro que escreveu mensagem da Bíblia para nós, mas agora dentro daquela igreja chamada Pérgamo, tinha gente pregando heresia de perdição. Ele disse: olha, se você não se arrepender, eu vou vir sobre ti e batalhar com a espada que está na minha boca. O que é a espada? É a palavra. Vocês entenderam? Quer dizer, tudo que ele já falou, ele vai usar no dia de um julgamento contra aquele tipo de gente. Então nós devemos ter cuidado então aí, para não pregar heresia para ninguém. As seitas que estão no meio do cristianismo, infelizmente, está tudo ferrada, baseado nesse versículo aí. Entendeu? Ele vai batalhar, quer dizer, ele vai ser inimigo de quem prega heresia dentro da igreja. Tiago 4,4 diz: o amigo do mundo é o quê? Inimigo de Deus. Inimigo de Deus. Entendeu? Então, voltando para o nosso texto, glória a Deus, aleluia. Tá, tem um cafezinho aqui que depois nós vamos tomar. Tá na hora, vamos pegar um cafezinho para ninguém ali dar sono. Pega só um cafezinho lá rápido. Olha, um só pega o café e passa para os outros rapidinho. Amém? Tá bom. Então olha só, voltando para o texto, 2 Timóteo 2, 14 a 16. Ele fala sobre perversão dos ouvintes. Então, quando eu sou um obreiro de Deus, o Paulo está dizendo, ou você como obreiro, que você deve se preocupar sobre a perversão dos ouvintes, ou melhor, para a gente não tornar ninguém perdido por aquilo que a gente fala, ou quando está ensinando uma coisa errada, ou quando está brigando com língua de cobra para ferir o outro. Não tem não? Não existe isso não? Com certeza existe. Não existe. Tem gente que não fala assim para magoar, que é inocente. É, né? Aí minha mulher. Glória a Deus. Essa minha mulher. E tu, guerreiro, diz aí alguma coisa sobre o crente fofoqueiro, língua de cobra. É, né? Olha, em Provérbios 6, 18 e 19, diz, olha, essas 6 coisas aborrece o Senhor, mas a 7ª ele abomina. Viu? Quem promove contenda entre os irmãos. Então Deus acha abominável quem gosta de promover contenda, briga, confusão. Aí eu digo que eu sou cristão. Diga aí, guerreiro. Naquele texto lá de Apocalipse falou da doutrina dos Nicolaítas. Sim. Explicar para nós aí. E dona Guerreira, sim, depois eles vão beber, isso é só para espantar o sono, certo? O meu irmão Pablo está perguntando o significado da doutrina dos Nicolaítas. Uma das coisas que os Nicolaítas pregavam
é a mesma doutrina que os mormons pregaram no início, que um homem pode ter 1.400.000 esposas e está tudo certo, entendeu? Os líderes dos mormons, todos eles tiveram muitas esposas e muitos filhos. Então uma das coisas é a poligamia, entendeu? Que Deus odiava. A palavra aborreço aí quer dizer eu odeio essa doutrina, que Deus disse aí, eu vou batalhar com a espada da minha boca. O que é a espada da boca? Porque Deus criou um homem para uma mulher para um homem, e ponto final. Não tem negócio de um homem com 2 mulheres, com 50. Ah, mas Abraão teve 300 mulheres, Davi 400 mulheres, Salomão 1 trilhão de mulheres. Não interessa, nós somos do Novo Testamento, é cristianismo. Cristianismo tem leis diferentes. É casamento de um homem com uma mulher. Deus passou a abominar depois das novas leis, né? Sim. Porque até enquanto não tinha as leis, os homens poderiam ter essas mulheres, não era isso? Sim, no Antigo Testamento era permitido. Permitir é uma coisa, lei para dizer tu pode ter 50, Deus nunca mandou Salomão ter 1.000 mulheres. Hein? Eu ia perguntar para o senhor se ele aceitava isso. Deus aceitava? Sim. O Antigo Testamento ele aceitou, ele tolerava essa questão da poligamia. Não tinha uma palavra que aceitava ou não aceitava. Pois é. Isso. Mas ele não então, disse. A gente não pode também dizer que Deus tolerava. Mas na questão de Davi, quando Natan chegou para ele, que ele agarrou a mulher de Urias, e ele já era casado, Davi, com outra mulher, com a mulher de Saul, com a filha de Saul, o Natan disse assim: se tu me pedisse mais de uma, ainda te daria. Não está escrito lá? Eu te daria mais uma. Tu foi matar a mulher do cara, vai ficar com a mulher do homem. A espada não vai arredar da tua casa a partir de agora. Sim, bora. Ainda tem uma outra situação, se ele não tolerasse, era imposto um julgo sobre aquilo. Isso, pois entendeu? Porque é como um cara que estrupou uma criança. Sim. Aí ele pegou e levaram ele ao Deus, por exemplo. Sim. Se é tolerado, aquilo dali se estica e vai até... Isso. Entendeu? Agora, se não é tolerado, logo é imposto um julgo sobre ele. Muito bem, muito bem. Diga aí, seu homem de Deus. Eu só travo também, caso a mulher é estéril, né? Sim. Aí ele é obrigado a ter outras propriedades. Era outra coisa da lei deles, justamente, dos judeus. Só aí poderia, né? Também. Poderia. Mas era uma abertura na lei deles. Era uma exceção, né? Era. Para deixar descendente, né? Era para deixar descendente, entendeu? Olha, Jacó, por exemplo, Jacó casou com a primeira irmã. Aí o pai dele: mas tu tem que trabalhar mais não sei quantos 1000 anos, eu te dou essa outra. Aí ele trabalhou e casou com mais uma. Mais uma irmã da mesma família. Bem, mas nós estamos no cristianismo. O cristianismo prega contra uma lei chamada adultério. 1 Coríntios 6,10: adúltero no céu não entra. Adúltero é quem traz seu casamento. Efésios 5,5: nenhum fornicador tem parte no reino de Cristo. Fornicação é sexo sem casamento. Tá bom? Tá fazendo sexo e não é casado. E aqueles casais que dizem que não existe traição porque eles aceitam. Como assim? Diz aí. A relação é aberta. De novo. Aqueles casais que não dizem que é traição porque são um relacionamento, como o Pablo falou, um relacionamento aberto. Eles aceitam. Tem gente aqui mesmo no Brasil que já é casado com 2, 3 e convive todo mundo na mesma casa. Não, é adultério, meu bem. É adultério, cai na mesma coisa. Então, por que Paulo fala sobre manejar bem a palavra da verdade, em 2 Timóteo 2,15? Porque se você não lê ou não está no lugar onde ensina a verdade, você pode pegar lá esse Apocalipse 2,16, onde Cristo vai batalhar com a espada na boca dele contra
essa pessoa que está usando um texto com pretexto, entendeu? Eu sou um homem carnal, eu sou um gay, presta atenção, eu sou um gay e não quero me libertar de ser gay. Aí o que eu vou? Vou pegar na Bíblia alguma coisa lá, misturar e dizer, ó, isso aqui não tem nada a ver. Agora, já que o senhor está falando sobre isso aí, agora Bora. me tira uma dúvida. Essa questão de... Porque eu conheço uma pessoa, né, que ela é evangélica e ela usa tatuagem. Ela fez uma tatuagem do leão de Judá. Ela disse que na Bíblia não tem dizendo sobre questão da tatuagem. Agora o senhor me responde se é certo ou se não é certa a questão da tatuagem. Bem, na Bíblia diz que é para fugir de toda aparência do mal. Entendeu? E eu acho que isso leva a uma certa... Se fosse por isso, só um minuto. Olha, criança, a ordem dos tratores não altera o viaduto, presta atenção, que eu vou dizer. Fumar cigarro é pecado? Beber cerveja é pecado? Mas na Bíblia não está escrito que fumar cigarro ou beber cerveja é pecado. Então eu podia estar bebendo cerveja e fumando cigarro, porque não está na Bíblia. Entendeu? Mas a Bíblia fala sobre as obras da carne, que quem pratica não entra no céu. Entendeu? Gálatas 5, 19 a 21, que é uma lista extensa. E quando ele chega bem no verso 21, ele diz assim: e obras semelhantes a estas. Quer dizer, quando ele fala de obras semelhantes a estas, que ele chama de obra da carne, ainda está envolvendo qualquer tipo de ação que faz eu parecer com uma pessoa carnal e não espiritual. Se eu quero ser uma pessoa espiritual, para que eu vou botar uma tatuagem? O que uma pessoa do mundo, quando me olha, vai dizer que eu sou um drogado, um maconheiro, um presidiário? Porque todo mundo sabe quando um presidiário está lá, uma das coisas que eles fazem um no outro é tatuagem. Fora que tem a substância na tatuagem que ela causa dependência. Olha aí, dona Guerreira aí, fala aí, deixa eu ver. Tem, que eu não lembro o nome, mas Sim. tem uma substância Na tinta. Quem faz uma tatuagem, Isso, depois deseja fazer mais e mais, porque o organismo pede. Sim. Já tem estudo. Aqui no livro, além de mim, tem alguém que tem tatuagem aqui? Tem? Tem, né? Certo. Mas ela não sabe, ó, a tatuagem, quem faz a tatuagem, ela não é furada, ela é cortada. Sim. Aqui em Levítico fala que todo aquele que faz incisura no seu corpo é pecado. Tô botando mais aí no teu braço. Ó. Mas pecado. Do passado, tá entendendo? É. Então, toda tatuagem que é feita, ela não é furada, ela é cortada. A agulha não consegue furar, a agulha consegue cortar a carne. Então, toda pessoa que já depois que aceitou Jesus e faz tatuagem, ela já está transgredindo os mandamentos do Senhor. Muito então, bem. Já é ela e Deus. É uma questão que a gente não vai... isso. Cada um vai tomar paciência. Eu não tenho mais vontade nenhuma de fazer da tatuagem nenhuma, e se eu pudesse apagar as minhas, eu apagava, né? Também fala aqui sobre as obras da carne, em Romanos. Sim. Aquele que destrui o templo e morada do Senhor, o Senhor faz o quê? O destruirá. 1 Coríntios 6,17. É 3,17. Então nós somos templo e morada do Espírito Santo, não é isso? É. Então tudo aquilo que nós fizermos ao nosso corpo, nós vamos prestar conta. Muito isso bem. Isso é independente de tatuagem ou qualquer outra coisa contra o nosso corpo. Eu fiz essa pergunta porque eu sempre tive essa dúvida na minha cabeça, né? Porque por ela falar em plataforma de internet, por ser ela sempre pregar e ela ter feito essa tatuagem dentro da igreja. Glória a Deus! E isso daí levantou por seguidores dela mesmo ter jogado em cima dela. Eu fiquei com aquela dúvida. Certo. Se é certo ou se é errado. Bem, uma pessoa dessa não entende o significado de 2 Timóteo 2,15.
O bom obreiro, ele maneja a palavra. A maioria dos crentes não quer ler Bíblia, não quer estar num lugar onde tem alguém ensinando sobre aquilo que ele é apaixonado na sua carne e não quer se libertar. Ele prefere nunca que ninguém toque nesses assuntos, porque ele está muito agarrado naquela área da vida dele, quer utilizar ela para sempre. Como que ele vai manejar a Bíblia para dizer, peraí que eu vou procurar como é que eu tenho que fazer com a minha carne? E está aqui um motivo para você não brincar com a tua carne. Romanos 6,20, você foi comprado por grande preço, glorificai a Deus no vosso corpo, que ele pertence a Deus, ou melhor, ele não te pertence. Tu não pode dizer, vou fazer com o meu corpo que eu quero, meu corpo, minhas regras. Meu corpo, minhas regras. Não, isso é um cristão mundano, carnal. O cristão que é cristão, que quer morar no céu, ele diz logo, olha, antigamente eu usava meu corpo do jeito que eu queria, eu era o dono, Deus não mandava em mim, agora Deus é meu Senhor. O que significa a palavra Senhor? Dono. Antigamente não era nele que mandava. Antigamente não era nele que mandava. É o cão. Era o diabo. O diabo que mandava. 1 João 3, no verso 8. Quem vive pecando pertence a quem? O diabo. 1 João 3, no verso 8. E essa mulher que ela está dando exemplo, ela se encaixa bem aqui, está pervertendo o ensinamento. Pronto, então tá aí, ó, a perversão dos ouvintes. Então, primeiro, cuidado, porque cada vez mais que nós vamos chegando perto do fim, que a Bíblia diz que vai ter que ter o fim, não é isso? Mateus 24, 13 ao 15, e aí virá o fim, né? Então, esse fim, o diabo vai trabalhar cada vez mais para distorcer o ensino, para o cristianismo ficar totalmente fora do ensino verdadeiro da Bíblia. Pastor, o senhor já olhou um negócio aí, hoje você está falando desse negócio do diabo, eu me lembrei de um vídeo que eu olhei, que tem esse negócio hoje de IA, né, inteligência artificial, né? Sim. E uma menina, ela perguntou assim no chat GPT, que é a IA mais forte que tem, a mais desenvolvida. Ela botou assim, se você fosse Satanás, o que você faria para enganar os cristãos? Sim. Aí a própria inteligência artificial falava a verdade. Ela pegou e falou assim, eu deixaria muitos deles acomodados, dispersos, sem ler Bíblia, sem ter o conhecimento, faria ele estar dentro da igreja ainda, porém numa questão distorcida, acreditando em falsos ensinos, que é justamente o que está escrito lá em Mateus 24. Muito bem. Vão dar em Timóteo, né? Muitos vão criar doutores para si, tendo comichando ouvidos. 2 Timóteo 4, não 3. suportando a doutrina mais. Então, foi justamente, se a gente for ver, é o que a profecia de Apocalipse fala, né? Que vai acontecer no fim dos tempos. Então, muito bem. Então vamos voltar lá. Quem pode repetir 2 Timóteo 2, verso 14, para a gente dar aí mais uma pincelada nesse alerta, que o obreiro não pode de jeito nenhum cometer esse crime. Isso é um crime que a gente está cometendo contra nós e contra os outros, quando a gente maneja a palavra, ou melhor, a gente tem que usar ela contra o mundo espiritual, mas faz de conta que não tem nenhum mundo espiritual, que o diabo não existe, e aí a gente vai se encaixar nesse verso 16 aí. O que diz aí? No 14. Quem pode ler o 14? Pode ler, guerreira? Posso. Então bora. Recomendo estas coisas. Dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Pronto. Então aqui, por exemplo, deixa eu dizer uma coisa que eu falei no nosso áudio de escola bíblica. Nesses últimos dias foi levantado no rádio e até televisão debate bíblico. Aí você pega um espírita, você pega um pastor, você pega um budista, um muçulmano, e eles vão debater sobre a fé.
Aí quem está aqui do lado de fora, quando ele é um carnal, quando ele é um novo convertido ou ímpio, no que ele vai acreditar num debate desse? Me diga. Vai perverter mais ele. E o pior, quando é dois pastores, cada um acredita numa coisa. Por exemplo, você pega um adventista e pega um assembleano para falar sobre o inferno, que o adventismo diz: o inferno não existe, é na sepultura, não vai haver um sofrimento eterno. Isso é o Rodrigo, que é um dos principais pregadores do adventismo do YouTube. Ele diz claramente isso, que quando a pessoa morre, fica lá dormindo na sepultura para sempre, um dia sai de lá, é julgado e Deus condena ele a jogar ele num fogo que morre que nem uma barata e acaba, não tem mais nada, entendeu? E o que tu vai dizer para um muçulmano que se explode com uma bomba, que ele se despedaça com uma bomba para matar os outros, um terrorista? O que tu vai dizer para ele? Aí tu diz: olha, irmão, pode te explodir que tu vai depois ser julgado. Ele diz: mas para que, se eu já me explodi 1000 vezes com uma bomba? Não tem nada depois. Aqui em Tito 3, 9 diz assim, ó: mas não entre em questões loucas, sim, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Muito bem. A lei que ele fala, Tito 3, 9. Carta que Paulo escreveu a Tito, capítulo 3, verso 9. Não entre em questões loucas, nem debate acerca da lei. A lei que ele fala lá é porque os judeus tinham uma lei religiosa dada através de Moisés, há 1500 anos antes de Cristo, que até o período que Cristo nasceu como homem, Israel usava, que Paulo usou antes de ser cristão, que o cristianismo veio e não usou mais a maioria dos mandamentos que era trazido através daquela lei. Mas, como tinha muitos judeus que entraram para ser cristãos, tinha essa questão. Por exemplo, em Atos 15, no verso 5, diz que muitos fariseus se converteram ao cristianismo, mas eles queriam que eles guardassem a lei de Moisés, os cristãos, e se circuncidassem. Aí a igreja, que tinha Paulo, tinha Pedro, Tiago, etc., como líder da igreja, O próprio Pedro estava com essas práticas. pois é, a dizer, negativo, nós não vamos nada de fazer isso aí não, entendeu? Isso aí não é para fazer mais não. Então os fariseus se converteram, queriam colocar algumas coisas que era da lei antiga deles, que no Novo Testamento não tem mandamento nenhum e não é para fazer. Então é isso aí que Tito 3,9 diz: não entre em debate, porque você tem que pregar. Se ele não aceitar, é problema dele, entendeu? É como você prega para qualquer tipo de religião, para um espírita, para um ateu, para qualquer um, para um maçom, e ele diz: não creio. Então não adianta debater, meu amigo. Ele não quer acreditar, larga ele de mão, vai orar por ele. Pregando uma coisa pra gente e a gente vai ficar debatendo, quem sabe mais da Bíblia, quem não sabe. Eu não faço isso não. Muito bem, pois não é mesmo para fazer. Não faço não. Tá certo. Então, primeira coisa, Paulo fala aí, perversão dos ouvintes. Então nós teremos muito perversos, é uma das coisas que ele está avisando, quando você vai fazer os ouvintes errarem, se enfraquecerem, se desviarem, virar ateu ou crente desviado, por causa daquilo que a gente está falando, ou pregando, ou brigando, ou discutindo, por causa de alguns motivos, principalmente da Bíblia, entendeu? Por isso, Jesus disse em Mateus 12, 37, toda palavra que o homem disser vai dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras será justificado ou condenado. Então vamos ter cuidado com aquilo que a gente está falando, às vezes na frente dos filhos, dentro de casa, entendeu? Marido, esposa com língua de cobra um para o outro, brigando, e na hora
querem dentro de casa cantar louvores, cantar não sei o que, pregar, assistir culto dentro de casa, quer obrigar a família a ir para culto. Aí menino diz, eu não vou para culto nenhum, nem vocês não são convertidos, vocês são desviados. Você não, que você é homem de Deus, mulher de Deus, não é não? O que passa na cabeça de um filho dentro de uma casa, de uma filha, ou teu colega no serviço, ou no teu colégio, quando lá dentro você usa a tua língua para falar coisa do cão, em vez de pregar a verdade bíblica? Eles vão dizer, rapaz, eu não vou para essa igreja não liberta ninguém, tu mesmo não é liberto dessa tua língua aí de cobra. Você imaginou? Olha, eu me lembro, eu falei até esse testemunho hoje, que minha esposa está aqui, ela via isso que acontecia lá quando a gente morava num bairro aqui de São Luís chamado Vila Vassaldane. Perto da nossa casa morava um pastor, e do lado da casa dele um homem que era dirigente de uma outra denominação. Mas eles, por causa de um bequinho que tinha de 1 metro entre uma casa e outra, esses homens se insultavam, se estaponavam. Um dizia, esse bequinho é meu, outro dizia, é teu, é a tua mãe, é a tua. E um pegava pedra, outro pegava pau. Daqui a pouco chegava camburão de polícia. Meu amigo e a vizinhança via todinha para lá, um chamava o outro de tudo quanto é nome. Aí filho deles, que tudo era adulto, se metia, dizia, tu quer verdade de meu pai, eu vou te dar, ele sem vergonha, por causa daquele bequinho, viu? E o pior não é isso, irmão. De vez em quando eles faziam culto na porta da casa deles, convidavam o vizinho. Vizinho, bora ter um culto aqui na minha casa, aqui na minha porta. Ninguém ia, meu irmão. Não vai ninguém para um negócio desse. O povo pode fechar. Porque o próprio povo está olhando para esse tipo de culto. O povo está dizendo, para que este culto? Que Deus é esse que aceita isso? Que desse Deus não está aí nesse culto? Larga isso. Vai te reconciliar com Deus, vai te arrepender, vai perdoar, não é isso? Larga essa terra de mão. Agora, recentemente... Não, eu vou te filmar, bora, tu é pregadora, tá. Agora é tarde, bora. Não, recentemente saiu uma notícia sobre algum interior daqui do Maranhão que teve uma confusão dentro da igreja, por conta de 2 pastores, que um chegou para assumir o cargo do outro e a igreja não aceitou, e todo mundo só começou a falar, olha o que está acontecendo dentro da igreja. Tipo, deu até polícia e começou a virar meme. Pois tipo, é. olha, na Assembleia de Deus, e eles botavam mesmo bem em cima do nome, Assembleia de Deus. Se na igreja está acontecendo isso, eles ficavam já fazendo chacota. Aí o ímpio lá fora diz, eu nunca vou para igreja nenhuma, porque acho que toda igreja é igual. Aí a gente vai se pautar naquele texto, não se escandalize, né? Pois é. Porque vai vir essas coisas, então você precisa não olhar para o homem e olhar para Cristo, que é a tua rocha. Só que tem um problema que eu vou dizer para vocês. Em Mateus 13, 41 ao 43, Jesus diz que quando ele vier para separar o joio do trigo, ele vai pegar todo aquele que comete escândalo no meio do reino dele e lançar nas trevas exteriores, lá haverá pranto e ranger de dente. Então cuidado com o escândalo, porque a perversão vem por causa do escândalo que você faz dizendo, sou cristão, eu sou nova criatura, nasci de novo, sou santo, vou para o céu, sem santidade ninguém verá o Senhor, mas aí usando a língua para levar os outros para o inferno, como Jesus disse para os fariseus, ai de vocês fariseus, vocês percorrem o mar e a terra, para fazer alguém se converter à religião de vocês, Mateus 23, 15, aí ele diz, e quando conseguem, fazem dessa pessoa 2 vezes mais filho do inferno do que vocês mesmos, condutores cegos. Então eles cauterizavam com uma doidice, mas ia para o inferno, e o outro ia também de maneira pior. Então o escândalo faz também a gente perverter os outros, para eles não querer nunca ser cristão, se endurece. Eu me lembro que quando eu e minha mulher, no início do nosso casamento, a gente brigava muito,
E uma vez meu sogro vinha lá na rua e a gente tava brigando. Ainda bem que não tinha negócio de insultar, nem de bater. Era só falar bem alto com o outro. Aí, hein? Ainda bem que não tinha espada, né? Não tinha espada. Aí, olha, aí meu sogro vinha lá na rua, quando chegou em casa, de rapaz, eu não acredito, eu estava ouvindo a voz de vocês lá na rua. Imagina esses vizinhos. Agora imagine, esse cara já falar. Tá aí minha mulher, diz aí minha mulher. Fala aí. Imagine, pastor Wagner, calmo, já falar. Eu só falo alto. Aí como é que faz? É verdade. Mas se você usa a tua língua para ferir, entrar na carne, insultar, magoar, Deus sabe que tu está usando com maldade a tua língua. Te prepara, porque você está fazendo perversão contra você mesmo. Você é um perdido e não sabe. Tá ouvindo? Vem-te embora, vem-te embora, vem-te embora. Vem-te embora, vem-te embora. Criança, que horas poderão não são? E quando a gente responde algo quase que no automático com uma pessoa e a gente se arrepende na mesma hora, fala assim, meu que bom, ótimo. Eu fiz isso. O problema aí não é mais na tua relação com Deus, é agora com o teu próximo, porque com Deus. Sim, muito bem. Pode, a Bíblia diz que a gente pode irar, mas não pode pecar. Efésios 4, 26. Nós crente não significa que nós não vamos errar. Eu falei na rua, você tapete também do diabo também não. Vocês o crente é bobo. Sim. Porque entrou na igreja não pode reclamar nada. Sim, olha, gostei. Olha o que minha irmã Zilma disse. Tem gente que diz só porque a gente é crente não pode reclamar. Reclamar, nós temos que reclamar. Nós não podemos ferir, entendeu? Humilhar, mentir, enganar, ser mal com nossas palavras. Mas aí que tá, às vezes a pessoa que tá falando não tem a intenção de ferir, mas aquela pessoa que tá recebendo tá magoando. Que talvez a pessoa não tá usando palavrão, uma palavra pejorativa, mas está ferindo. Com o diabo no couro, certo? Vamos lá. Como é que fica, pastor, essa questão aí? Como? A pessoa que recebe a palavra que se magoou. Muito bem, olha aí, ó. É criança, dá para vocês ouvirem aqui agora? Olha, a gente bebe o cafezinho só com a boca. Toma um cafezinho e presta atenção para cá. Nós estamos encerrando, tá bom? Toma um cafezinho, mas presta atenção para cá. Olha aí, ó. Meu irmão Walsh perguntou: e como fica a pessoa que foi magoada com esta palavra? Primeiro, a Bíblia diz: o amor tudo suporta, tá bom? É uma das coisas. A carta aos Hebreus fala 12 que a gente não pode ter raiz de amargura. Você entendeu? Eu acho que nesse caso aí, eu acho que quem se sentiu magoado, eu acho que deve expor. Outro dia, uma amiga minha me falou algo, ele não falou nem por maldade, mas eu me senti muito magoada. No outro dia eu cheguei... criança, espera aí, por favor. No outro dia eu cheguei pra ela e falei: olha, tu me disse algo que me deixou muito magoada. Ela, não, eu não... Sim. Ela disse que ela não tinha falado por maldade, que ela não tinha nem percebido. E na hora que ela mágoa cessou, porque eu percebi que não tinha sido por mal. Eu acho que às vezes, numa relação mesmo, às vezes o outro fala algo pra gente, não é nem proposital, não é nem tão pesado assim. Só que a gente acaba pegando. Agora, se a gente acumula, vai se alimentando daquilo e não expõe, Sim. Por isso que é importante a conversa. E não expõe, aí a mágoa vai crescendo, e o que era uma coisa pequena se transforma em algo grande. Eu acho que o bom é expor. Muito bem, então olha aqui, irmão. Por favor, peraí, senão nós não vamos acabar, que está em cima da hora de acabar. Deixa eu falar isso aqui para vocês, rapidamente. Não, por mim a gente vai até de manhã. Peraí, por favor, que horas já são? É 8h50. 8h50? 58. Ah, tá cedo pro café da manhã. Então, peraí, rapidamente. O meu irmão falou:
E se eu fizer alguma coisa para fulano, ou fulano contra mim, e eu me magoar, ou eu magoar alguém, e essa pessoa que está magoada, como fica? Primeiro, se ela é uma pessoa cristã, Mateus 6, 14 e 15. Se você não perdoar aos homens, Deus não te perdoará. Ponto. Isso é lei bíblica. Mateus 18, 35. Eu estou zangado com o diabo. Mateus 18, 35. Jesus disse: se você, quando perdoar, não fizer de todo o coração, não vai ser perdoado. Mas eu posso falar? Não, tá. Não, só minha voz está bom demais. Bora, tua. Meu Deus. Bora, a tua. Deixa eu dizer algo aqui, pastor. Bora. A questão de se magoar não significa que a pessoa está guardando a outra no coração. Sim. Eu entendo dessa forma. Certo. Eu posso me magoar, por exemplo, com a irmã Jalde ali, entendeu? E eu chegar para ela e dizer: olha, eu estou chateada com isso aqui. Sim. Entendeu? Agora, a questão de você dizer assim, porque às vezes a pessoa usa da palavra como um pretexto. Porque tu tem que... o amor tudo suporta, tu tem que me aceitar do jeito que eu sou. Não é bem assim. Não é assim. A pessoa também tem que entender que ela tem que ser nova criatura. Sim. Ela tem que ser humilde para reconhecer. Sim. Ela tem que ser humilde para reconhecer o seu erro, entendeu? Porque se feriu é porque alguma coisa está errada. Tá. Entendeu? Então ela... Não, se acalma. Tá, vambora. Tem que saber falar, mas também tem que saber... Tudo bem, vambora. Então, a pessoa, ela tem que saber pedir perdão e mudar. Sim. Principalmente em relacionamento, principalmente casal. Mas qualquer relacionamento, seja de amizade ou de casal, só dá certo quando os dois começam o quê? Ceder um para com o outro. Certo. Então, eu vejo isso. Se eu sei que eu magoei, me digam: tu não sabe quando eu tô magoado? Sim. Como eu também sei que quando tu tá magoado. Pronto. Então, vamos agora criar aqui um muro aqui para dividir o negócio. Sim. Casado, 2 cristãos convertidos é uma coisa. Um cristão com um carnal é outra coisa. Sim. E 2 ímpios casados, pior ainda. Não se aplica dessa maneira aqui como ela falou. Para se aplicar como minha esposa falou, tem que ser 2 crentes que querem ir para o céu. Entendeu? Porque Jesus diz: te lembra da mulher de Ló. Vai estar dor numa cama, um será levado, outro será deixado. Por que ele disse isso? Porque ele sabe que no meio de um casamento vai ter gente que ele quer ir para o céu, ele perdoa qualquer coisa, ele não quer guardar nenhuma mágoa, ele não quer ferir ninguém, ele se tranca no banheiro na hora de fulano estar brigando com ele, mas é a salvação dele. Mas e o outro que é igual a mulher de Ló, que Jesus disse, entendeu? Que vai ficar para trás. Por isso que Paulo diz assim: era mais antes que não casasse. Sim. Ficar solteiro. Mas... Por causa de quê? Porque mesmo o homem sendo cristão, pastor. Sou eu. Pastora, entendeu? Não estou dizendo que é tu, eu estou dando a gente. Pastor Carlos. Não é tu não. A pessoa entra na casa. É outro Carlos, não é tu. Vai dizer que não. Esse aí não é esse, gostei, ó. Meu marido não é briguento, eu não sou briguenta, lá em casa não tem briga, em nome de Jesus. Olha que lindo! Olha o filho dela, que legal. Na casa da minha irmã guerreira não tem briga. Ótimo. Então vamos aqui agora, criança. Olha, nós mudamos o rumo da nossa palestra sobre 2 Timóteo 2,15, mas tudo que a gente falou aqui se encaixa. Porque o obreiro de 2 Timóteo 2,15, que não deve ter nada do que se envergonhar, um dos problemas é que às vezes o pregador ou a pregadora não pode pregar certas coisas na frente do marido ou da esposa, entendeu? Porque às vezes ele está em falta lá com o marido ou com a esposa, naquela área que ele está pregando. Então o que ele faz? Ele evita de pregar aquilo. Sim. Aí a igreja, se depender dele, para ele pregar aquilo,
e nunca ninguém vai pregar sobre isso, Deus queria usar era ele, a igreja vai ficar doente, aleijada naquela área, porque ele nunca se conserta, nem ela naquela área. Aí só porque a mulher ou o marido está ali, ele não prega nunca sobre aquilo. Aí como que esse obreiro está manejando alguma coisa da palavra? Como que ele vai ajudar as pessoas a saírem da mão do diabo naquela área? Se Paulo disse sobre casamento, 1 Coríntios 7,12 em diante, a mulher santa, casada, santifica o marido que é ímpio, e vice-versa. Aí ele diz, senão teu filho vai ser imundo. Por que ele fala que o filho vai ser imundo? Quando um dos dois não é salvo dentro do cristianismo, não tem certeza que vai para o céu, por isso sua língua é de cobra, seu procedimento é de filho do cão, de ferir, de magoar o outro, de trair, etc. Porque o filho vai estar vendo aquilo e diz, vocês são cristãos, né? Pois eu não vou para a igreja nunca, porque se vocês que dizem que Deus liberta, que salva, que faz a gente ser nova criatura, vocês são desse jeito, eu vou fazer na tua igreja o quê? Então você está pervertendo teu filho, criou um filho para ir para o inferno. Vocês estão entendendo? Então quando Paulo diz a mulher santa santifica o marido e vice-versa, é porque as ações do que é cristão no relacionamento, ele vai fazer a parte dele, porque tem crente que ele é carnal, quando o outro também é o perdido, ele joga mais álcool em cima da fogueira na hora da confusão. É a tua mãe, é a tua, sem vergonha. E lá vai, briga com... Você nunca viram falar disso daí? Tem casal que briga sem palavra, bem. Pois é. Tem casal que... Eu já vi, como já é? vivenciei. Diz aí. Briga sem palavra, simplesmente não fala um com o outro, se evita. Não tem discussões. Sim, eu conheci casal que nunca brigaram assim de falar alto, de se xingar. Eu nunca vi, nunca morou comigo mais de ano, mas nunca vi, entendeu? Mas quando se chateavam, era um para lá, outro para cá, entendeu? Eu nunca presenciei nada. Entendeu? Então, em termos de relacionamento, às vezes é até bom a pessoa explodir, porque trata, né? Se trata do que tá. Pior quando recorre. Né? Mas cada um vive como pode, quando quer. Muito bem. Então, eu quero agora analisar o verso 16 para o obreiro. 2 Timóteo 2,16. Quem pode ler, diga eu vou ler. O verso 16. Quem está aí conosco? Não, na tua tradução não é bom. Bora pegar uma mais antiga. A tua tradução não dá para a gente entender na tua. 2,16. Quem vai... Mas servir os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Então, olha, maior impiedade. O Paulo está dizendo que tem gente, irmão, que vai virar um ímpio por causa de nós. E vai ser um ímpio maior do que os outros, porque aprendeu com um crente a ser ímpio. Você já imaginou isso? Alguém, lá no dia do juízo final, todo mundo vai ser julgado, os perdidos, no Apocalipse 20, 10 ao 15, vai ter um grande julgamento para os perdidos, e Deus chega lá e diz, quem te ensinou a ser o ímpio, que tu ficou mais ímpio do que os outros, né? Como Jeremias 5:28, deve ser o tema de amanhã que nós vamos gravar, que Deus dizia assim, que o povo de Israel era tão malvado que ultrapassava até os feitos dos malignos, viu? Jeremias 5:28. Então, ultrapassa até os feitos dos malignos, um crente, porque lá está falando para Israel, entendeu? Então muita gente vai morrer assim, irmão, pior do que os perversos desse mundo, pior do que um traficante do PCC, do que um político corrupto, que às vezes dentro da sua casa ele tem amor pela sua família, né? Por os mais chegados dele, às vezes ele tem amor, tem prazer de ajudar, de abraçar, de andar junto, etc.
Ó, disse que vai fazer uma vaquinha para comprar um sapato para o pastor Wagner. Mas é porque eu estou aqui que nem Moisés, em Êxodo 3, de 1 ao 6, que Deus disse: Moisés, tira a sandália do teu pé, que o lugar que tu pisa é santo. Então, aí outro aqui também, vamos fazer uma vaquinha para esse, e para essa outra. Ei, pastor, mais uma. Pastor, você vai fazer todo mundo andar descalço, porque É. isso aqui todo mundo vai querer descalço. Mais um, outro. Mais um. Misericórdia, tá cheio aqui, criança. Bora lá. Tem mais um aqui, ó. Bora. Sim. Então, olha aí, ó. Evitar. O que se faz para evitar? Se eu sou um obreiro de 2 Timóteo 2,15, se eu sei que o mundo espiritual é que age usando as pessoas, agindo para usar a língua, entendeu? Das pessoas contra nós. O que eu faço para evitar? Viver direito. Viver direito? Nós estamos falando para um cristão que quer ir para o céu. Nós não podemos pregar isso. Por exemplo, uma pessoa que vive, vamos supor, é porque eu vou evangelizar ali no carnaval. Aí tu não quer, a pessoa não quer ficar na boca dos outros, um falatório, porque eu vi fulano de tal no bar. Aí, então você tem que evitar. Muito tem bem. certas coisas que um crente tem que evitar, não é o diabo, é o crente que faz. Muito bem. Então, é como Jesus disse em Mateus 26, 41, vigiai, porque o Espírito na verdade está pronto, mas a carne é o quê? Fraca. Então nós somos seres humanos e é arriscado sim. O cara é casado, aí dá carona e bota a mulher para sentar na frente do carro, aí quer o quê? Diz aí, homem de Deus. Quer ir parar no inferno. Eu já vivi isso. Eu já vivi isso. Entendeu? Eu já vivi isso. Mas na época, se eu falasse isso pro meu marido, era uma briga. Sobre o quê? Porque eu estaria com ciúme. De quê? Entendeu? Tipo assim, na época teu carro, um exemplo. Fabiana passou. Eu sei que tu não tem nada com Fabiana, né? Olha o marido dela bem aí, ó. Pois é, aí eu dava carona pra Fabiana, aí Sim. senta na frente. Mas eu não sentava na. Eu não sentava na frente, eu sentava atrás. Sim. Entendeu? Já aconteceu caso comigo de eu rejeitar até carona. Porque para evitar falatório. Por exemplo, na época que meu marido estava preso, 200 anos de cadeia. Eu tinha acabado de tirar minha carteira de motorista e tinha muita dificuldade de estacionar o carro na garagem. Aí toda vez meu vizinho vinha, se oferecia para botar o carro. Ele só estacionava e saía. Mas o falatório na rua já está virando falatório. O marido está preso, mas a irmã está com o vizinho. Né? Motorista, já tem motorista. Já tem motorista. Aí o que eu fiz? Eu liguei para papai. Aí papai começou a dormir, a ficar comigo, entendeu? Até eu ter a segurança para poder evitar esse falatório. Já aconteceu também de irmão aqui dentro da igreja chegar assim: pastora, me dá uma carona. Eu, tá bom. Aí rapaz, eu sozinha, com um menino desse novinho saindo aqui: irmão, vamos fazer o seguinte, eu não vou poder te dar carona. Por que, pastora? Porque tá só eu e tu dentro desse carro. O que o povo vai dizer? Não, meu filho, vê aí com alguém, a gente se junta, paga um carro para ti, mas vamos evitar. 1 Tessalonicenses 5, foge de toda aparência do mal. Então bora lá. Evitar. Uma das coisas que o obreiro, quer dizer, qualquer tipo de cristão tem que fazer. Se você vê lá a armadilha, ou tem uma aparência de armadilha ou não, e você sabe que pode ser. Não, vem fazer uma campanha de oração na minha casa, vem orar. Aí vai lá Pablão, sozinho, morar na casa da mulher. Evitar. Então, por exemplo, 1 Coríntios 6,18, foge da prostituição, foge.
A Bíblia diz Foge. A Bíblia diz que o véu se rasgou, eu posso olhar lá da minha casa. É verdade. É mais seguro, né, pai? É. Criança, vamos se levantar, vamos orar. Tá cedo. Tá cedo? Não, ele quer conversar, bater papo. Não quero não. Vamos continuar. Ele quer tomar um café com Não, mensagem. ei, não, criança, por favor. Eu estou preocupada com essa daqui que tem que ir cedo para casa, ela mora longe. É, né? Então vamos voltar para o nosso tema. Tá bom, hein? Espera aí, agora então vamos fazer pausa para a gente voltar para o tema. O tema agora está aí dentro do texto, no verso 17. 2 Timóteo 2,17. Olha aí, ó. E a palavra desse. Peraí, ainda não. Bora. Diz. E a palavra deles se esroerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns. Pronto. Então, olha aí o problema de quem usa suas palavras para prejudicar os outros, ou ensino falso, ou testemunho falso através do que fala. Ele está dizendo, quem faz isso está com uma doença no mundo espiritual chamada gangrena. Está doente espiritual, de uma doença mortal. Olha com que Paulo compara quem usa a sua língua para matar os outros espiritual, perverter os outros, porque ele não sabe o que a Bíblia diz contra quem faz isso. Gangrena. É só amputar. A solução aí é só amputar. Bem, olha, a gangrena é uma doença que ela vem no corpo de quem tem, é tipo uma lepra mais ou menos, que antigamente a lepra, hoje já tem, né, cura, a hanseníase, mas antigamente o cara caía o dedo, caía a orelha, entendeu? A gangrena é mais ou menos assim, ele começa dando uma ferida, daqui a pouco seca aquilo ali, o cara tem que cortar a mão, cortar braço, pé, perde os membros, entendeu? Ele fica gangrenado. Então no mundo espiritual, quem usa a sua língua para pregar o mal para os outros, uma heresia, ou levar os outros para o inferno com suas práticas pelo que fala, ferindo, humilhando, brigando, não se arrepende jamais, ele é maligno para sempre, e a língua vai ser instrumento para o mal, sempre sem se arrepender. O Paulo está dizendo, olha, isso aí é igual aquele lá, o Himeneu e Fileto, que não está na Bíblia nem quem são esses dois. O que eles fizeram para Paulo não aparece na Bíblia, mas se ele cita esses dois, é porque esses dois pregaram, por exemplo, uma mentira. Eles disseram que a ressurreição de Jesus já tinha acontecido, mas não essa ressurreição lá de Mateus 26, né, ao 27, que ele diz, eu vou morrer e depois vou ressuscitar. Não é essa, porque isso já aconteceu. Ele ressuscitou, e a ressurreição dele é que é a bandeira principal do cristianismo. Se ele não ressuscitou, então nós não estamos aqui servindo um Deus vivo. Ele ressuscitou porque é vivo. O que Paulo está falando é sobre aquela ressurreição do 1 Coríntios 15, que fala sobre o arrebatamento, que quando Cristo vier, primeiro os salvos vão ressuscitar, todos que morreram salvos vão ressuscitar e vão para o céu, e depois nós, viu? 1 Tessalonicenses 4:13 em diante, primeiro no arrebatamento, os mortos em Cristo, os salvos, que já morreu daqui para trás, na hora que já voltar, todos os sepulcros vão se abrir, e vai subir esse povo, e depois os que estão vivos, cristãos, vão subir também no arrebatamento, e aqueles endemoniados ali, Fileto, mas esse outro maluco, que Paulo chama de gangrenado,
diz que eles tinham pregado que isso já tinha acontecido. Então, naquela época, pessoas que pregavam, que não tinham intimidade com Deus, né, não se relacionava de verdade com Deus, porque quando você se relaciona a Deus, diz: isso aí está errado, você pregou errado, viu? Não fale mais isso aí é heresia. Eu estou te falando porque Deus falou muito isso comigo quando eu era novo convertido. Olha, você não pode falar isso aí está errado. Aí você tinha que ir lá para o joelho e se arrepender mesmo, porque você sentia. Eu me lembro quando eu era novo convertido, que eu tive um sonho que eu levava na mão, um prato de comida, e eu tinha que levar ele para entregar para alguém, e essa pessoa que ia receber estava em cima de um prédio de muitos andares, e eu entrava num edifício onde tinha elevador, e eu com aquele prato de comida, à medida que eu subia no elevador, aquele prato de comida aumentava na minha mão, ele crescia, aí ia subindo, e ele ia crescendo, aquele pacote enorme de comida, mas eu não sabia o que tinha dentro, sabia que era comida. Quando eu chego lá no último andar, que eu abri o pacote, era lixo, só lixo. Aí Deus me dizia: cuidado com o que tu vai pregar para alguém, quando tu entender que tu acha que tu já é grande, viu? Quando eu colocar você em algum lugar, para você ser um pouquinho maior do que os outros, e você pregar lixo para os outros, entendeu? Que não serve para nada. Então, meus amados, Deus vai sempre, se a gente é cristão, Ele sempre vai querer falar, se revelar em sonho ou de alguma maneira. Esse Himeneu e Fileto que fizeram isso, com certeza era alguém que não tinha nenhum relacionamento com Deus, porque prega um negócio desse. Paulo disse: eles perverteram a fé de muitos. Quer dizer, muita gente acreditou: então não precisa mais, porque Jesus já voltou, né? Já aconteceu a ressurreição, então não vai ter mais. E esses dois deixaram raiz teológica, né? Muito bem. Tem uma linha que acredita que a segunda volta foi lá no ano 70, por causa da queda do templo, né? Sim. E deixaram então raiz, né? Muito bem. Então, de lá para cá já surgiram outras raízes, como disse meu irmão Pablo, sobre isso. Então, já disseram aqui: maré vazou, acabou. Vamos ficar em pé, tá bom? Olha, nossa vigília, por favor, chame alguém, busque alguém. Não precisa convidar ninguém de igreja nenhuma, vocês todos são pregadores. Convide de preferência um desigrejado, uma ovelha sem pastor, para vir participar conosco, alguém que não pertence a nenhuma igreja, e traga para casa, tá bom? Amém. Então vamos orar em nome de Jesus. Amém.